Galera, esse capítulo teve de tudo e eu tô com um pouco de medo do que pode acontecer com a Asa. Mas vamos começar do início porque tem muita coisa para destrinchar aqui. A garota continua procurando alguém, ela já tinha falado isso no fim do capítulo passado, mas a gente não sabia quem era essa pessoa. Por um momento eu pensei que ela estava se referindo àquele demônio franco que ela matou acidentalmente lá no começo da história, porque foi um evento muito engraçado pra gente, os leitores, mas foi um certo trauma real para a personagem. Bem, na verdade ela não se importava tanto com o frango em si. Todo aquele incidente abalou muito mais a relação dela com os colegas da escola. Era isso que preocupava ela de verdade, não um demônio frango que ela mal ligava. E agora ela tinha muitas outras coisas com que se preocupar. E isso fica claro numa cena onde ela está perseguindo essa outra pessoa e no meio do caminho lá estava aquele demônio frango e a Asa simplesmente pisou nele sem se importar. Como a gente tá vendo o subconsciente da Asa, o fato do frango estar lá mostra que ele era realmente relevante de alguma forma, mas ao mesmo tempo, o fato dela ter pisado nele sem nem ligar mostra que a personagem superou esse evento da vida dela. É uma evolução sutil, mas importante. Enquanto isso, a luta da Yoru e do Pochita tá cada vez mais insana do lado de fora. E olha, aqui rolou algo muito diferente do que eu esperava. Como eu disse no vídeo passado, a Yoru não tinha morrido, mesmo sendo despedaçada. Eu tava acreditando que ela ia se regenerar por causa do fator de cura, por ela ser um híbrido de demônio e humano, mas não. O que ela fez foi muito mais insano do que isso. A garota fez um pacto com o governador da Califórnia. Desde que ela não ataque o estado, a população assumirá as mortes dela. Ou seja, sempre que o Pochita matar a Yoru, ela vai retornar à custa de uma vida, até que toda a população de milhões de pessoas morra. Isso significa que o demônio da guerra está praticamente imortal nessa luta. É um conceito aterrorizante. Esse tipo de acordo entre demônios e governos não é algo novo em Chainsaw Man. Se a gente relembrar, a própria Makima já usava isso no início do mangá. Depois teve aquela vez com o demônio da velhice que fez um acordo com o governo do Japão. Eu acho todo esse conceito dos pactos entre governos e demônios bem interessante. É algo recorrente na série e a gente pode ver até que ponto a humanidade está disposta, desde que isso traga algum benefício para eles. Mas então, além de estar praticamente imortal, a Yoru também reuniu um grupo bem interessante, porque com certeza aquelas portas são de algum demônio que serve à guerra, mas por enquanto a identidade dele é segredo. E além dele, a Yoru chama o demônio dos acidentes e transforma o bicho num chicote motosserra irado, puro estilo Chainsaw Man, né? E com isso, a mulher dá um dano bem grande no Pochita. Cara, faz tempo que a gente não vê o Pochita apanhando tanto, e principalmente para um único oponente. Normalmente sempre vai uma galera toda para enfrentar o Pochita, mas a Yoru sozinha tá dando bastante trabalho. Isso já mostra o quanto ela tá poderosa. Por enquanto eu não vejo caminho para a vitória do Pochita, a não ser que ele coma o demônio da guerra e assim destrua a existência dela completamente. Mas apesar do dano sofrido, o Pochita também não é pouca coisa. Ele volta já regenerado e mata a Yoru novamente, mas como a gente já sabe, o pacto se ativa e outra pessoa na Califórnia simplesmente cai morta. Pelo menos o pessoal só cai duro. Já pensou se eles compartilhassem o dano que a Yoru sofre nesse capítulo? Seria tripas e restos de pessoas voando pela cidade toda. Mas esse poder de regeneração do Pochita é bem bizarro mesmo. O cara perdeu metade do corpo e em questão de segundos já estava novinho em folha, pronto pro combate. Essa luta da Yoru e do Pochita parece que vai levar vários capítulos para acabar, porque tá muito equilibrada. A vitória pode sair para qualquer um dos lados. Tanto que a última cena da batalha nesse capítulo é dos dois se despedaçando ao mesmo tempo. E parece que essa batalha vai ser assim por um bom tempo. Ela vai continuar brutal até que alguém vença. E isso tá na minha cabeça. Quem será que vai vencer? Deixa aí embaixo a opinião de vocês, porque eu não sei nem quem eu quero que vença. Tudo bem que o certo é torcer pela vitória do Pochita, ou seja, do Chainsaw Man, mas e se isso significar a morte da Asa? Será que o Denji vai ficar abalado com isso? Porque uma coisa é derrotar o demônio da guerra, outra coisa é perder a Asa, sendo que nessa segunda parte do mangá, a Asa se tornou uma personagem central na vida do Denji, junto, claro, da Nayuta, mas a Nayuta já foi de base e agora resta a Asa. E o meu medo se torna
torna ainda maior com a parte final desse capítulo, porque finalmente a Asa consegue alcançar a figura misteriosa e essa pessoa é a mãe da Asa. Sim, galera, todo esse tempo quem a Asa estava atrás era da mãe dela e finalmente ela conseguiu alcançar, e a mulher é muito parecida com a Asa, não tem como negar a maternidade. E galera, a gente pode esperar muita coisa desse encontro. Primeiro, vamos falar de como isso é bem similar ao que aconteceu com o Denji, porque o Denji só descobriu a verdade sobre o pai dele quando ele abriu a porta proibida no subconsciente, e agora a própria Asa reencontra a mãe dela nessa dimensão. Claro, a relação do Denji com o pai era horrível, já a da Asa com a mãe parecia ser uma relação saudável ao ponto da mãe ter se sacrificado pela filha, mas diferente do que rola com o demônio frango, a Asa deve sentir uma culpa enorme pela perda da mãe, e agora tudo isso pode ser colocado para fora nesse encontro. Apesar de poder rolar um encontro emocionante no próximo capítulo, eu fico com medo que talvez esse seja o fim da personagem, que esse encontro com a mãe seja tipo uma despedida antes da morte definitiva. Vou fazer outro vídeo falando sobre as minhas teorias sobre o futuro da Asa, mas por enquanto a situação tá preocupante. Galera, esse capítulo de Chainsaw Man trouxe desenvolvimento emocional pesado e uma luta épica ao mesmo tempo. A batalha entre Ioro e Pochita tá absolutamente insana, e o encontro da Asa com a mãe promete ser um dos momentos mais emocionantes dessa segunda parte, mas uma grande questão permanece. Será que a Asa vai sobreviver a tudo isso, ou esse é o começo do fim para ela?